Quanto rende 10 mil reais na caixinha da Nubank? Será que isso muda a sua vida financeiramente ou será que não muda absolutamente nada? É justamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala galera, meu nome é Gabriel Cossetti e hoje eu vou fazer algumas simulações de investimentos utilizando a caixinha da Nubank como exemplo, para você ter uma noção de quanto renderia 10 mil reais. E depois disso, como eu preparei uma planilha aqui para mostrar para vocês, inclusive já com o imposto de renda descontado sobre o lucro, quanto que renderia talvez 100 mil reais, 5 mil reais, em vários períodos, em um mês, em um ano, 2 e até mesmo 3 anos. Mas antes de eu mostrar para vocês o valor exato que rende 10 mil reais na caixinha da Nubank, é muito importante frisar como que funciona a caixinha da Nubank. E não só a caixinha da Nubank, outras instituições financeiras, como o Banco Inter, tem algo muito parecido. Só que no Banco Inter, ao invés de caixinha, eles chamam de cofrinho. No PicPay também tem algo parecido, no Mercado Pago tem algo parecido. Então, se você saber quanto rende na Nubank, você vai saber quanto que rende também nesses outros tipos de investimentos, obviamente sendo que se a rentabilidade for a mesma em todos os lugares. Mas como que rende a caixinha na Nubank? Basicamente, você está emprestando dinheiro para a Nubank trabalhar com o seu dinheiro. E como que funciona para você saber exatamente a rentabilidade? Para você saber a rentabilidade exata de quanto rende a caixinha no Nubank ou até mesmo nessas outras instituições que eu te falei, como o cofrinho do Banco Inter, a gente precisa saber primeiro quanto está o valor da taxa Selic. Porque esses investimentos que você faz, a caixinha no Nubank, o cofrinho do Banco Inter, até mesmo um CDB, por exemplo, que a gente chama de pós-fixados, eles rendem tantos por cento do CDI. Aposto que talvez essa sigla você já ouviu falar em algum lugar. A caixinha, por exemplo, ela vai render 100% do CDI. Em alguns lugares vai render 102% do CDI. Então, que raio é o CDI? Para você saber o CDI, você precisa saber o que é a Selic, que é a taxa básica de juros da economia. A cada 45 dias, o Banco Central se reúne para decidir se a taxa de juros do Brasil vai subir, cair ou vai ter manutenção, vai se manter instável. E neste momento que eu estou gravando este vídeo, a taxa Selic está em 14,75% ao ano. E como eu comentei com vocês que o CDI é muito parecido com a Selic, você pode até mesmo considerar que é o mesmo valor, 14,75. Mas para a gente fazer o cálculo exato, para a gente saber exatamente qual valor você teria no final de um mês ou no final de um ano, por exemplo, eu vou falar o valor exato do CDI. O valor dele é um pouquinho abaixo da Selic. Se a Selic está em 14,75, o CDI vai estar em 14,65. Se a Selic estivesse em 15%, o CDI estaria em 14,90. Se a Selic estivesse em 10,5%, o CDI estaria em 10,40%. Perceba que é 0,1% abaixo da Selic. Mas o que significa a sigla CDI? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa que um banco cobra para emprestar dinheiro para outro banco. Vamos imaginar os bancos grandes, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, a Caixa, o Santander. Todos os dias esses bancos têm que fechar o caixa, mas por regra eles não podem fechar o caixa no negativo. Isso pode acontecer, Gabriel? Pode, porque afinal de contas o banco está fazendo empréstimos a todo momento. Todos os dias as pessoas vão lá e fazem empréstimo. Pode ser que o banco às vezes acaba ficando com o caixa no negativo. E por lei, para ele não fechar o caixa no negativo, o que ele faz? Ele vai lá no banco vizinho, né, o banco parceiro lá, vamos dizer que o Santander vai fechar o caixa no negativo. Ele vai lá no Banco do Brasil e fala: ô Banco do Brasil, você não tem dinheiro para me emprestar aqui só para mim não fechar o caixa no negativo? O Banco do Brasil vai falar: pô, hoje eu emprestei pouco dinheiro, então eu tenho bastante dinheiro em caixa. Eu posso sim te emprestar um pouco de dinheiro aí para você não fechar o caixa no negativo. Porém, não é de graça não. Eu vou te cobrar uma taxa. Que taxa que eu vou te cobrar? O CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então o CDI nada mais é do que uma taxa que um banco utiliza para emprestar dinheiro para outro banco, e que agora você sabe que você também pode emprestar dinheiro para o banco, no caso, deixar o dinheiro na caixinha é emprestar o dinheiro para o banco e ganhar também essa taxa, ganhar também o CDI. Então basicamente o CDI é isso. Então a gente está aqui na tela do computador e a gente vai fazer a simulação aqui com 10 mil reais, depois a gente pode ir colocando outros valores para a gente ter uma noção aqui. Como eu sei que a Selic está em 14,75%, o CDI vai estar um pouquinho abaixo, ou seja, 14,65%. Perceba que se eu jogar aqui a Selic para 15%, o CDI fica em 14,90%. Bom, sabendo quanto vale a taxa Selic, coloquei aqui na planilha, que é 14,75%, logo o CDI vai ser 14,65%. Como a caixinha lá no Nubank, ela rende 100% do CDI, então eu vou colocar aqui 100% do CDI. Existem alguns investimentos, alguns CDBs, talvez no PicPay, tem uma modalidade de investimentos que às vezes rende 102% do CDI. A gente até pode fazer essas simulações aqui, mas vamos considerar que é 100% do CDI. Então, quando você investe 10 mil reais
na caixinha na Nubank, também pode servir aqui como cofrinho do Banco Inter, sendo que a taxa de juros hoje, a taxa Selic, está em 14,75, ou seja, o CDI vai estar em 14,65, e considerando que a caixinha Nubank rende 100% do CDI, então em um mês você teria ganhado com esses 10 mil reais R$ 114,58. Só que perceba que nos investimentos ali da caixinha, no cofrinho do Banco Inter, você tem que pagar o imposto de renda sobre o lucro, apenas sobre o lucro, tá? Muitas pessoas acabam confundindo e acabam tendo medo de investir quando a gente fala de imposto. Mas uma vantagem que você não precisa se preocupar é que esse imposto de renda sobre o lucro, ele é descontado na fonte. Quando você resgata o dinheiro, quando você pega o dinheiro de volta, quando chega no vencimento ali e você não quer mais aquele investimento, quando o dinheiro volta para sua conta, já foi descontado na fonte, você não precisa fazer absolutamente nada. Essa é uma grande vantagem, você não tem preocupação com relação a isso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui quanto que é descontado. Por isso está marcado aqui, ó, IRRF, que significa Imposto de Renda Retido na fonte. Você não precisa fazer absolutamente nada. Gabriel, por que R$ 25,78 cobrou em um mês que eu investi? Porque isso daqui, a caixinha no Nubank, a gente chama também que é um investimento de renda fixa. E existem algumas regras de imposto de renda sobre o lucro. Lembrando, né, todo o valor que você investe aqui em renda fixa é sempre sobre o lucro. Então, se você investiu, por exemplo, R$ 5.000 e teve R$ 1.000 de lucro, o imposto de renda que vai ser retido na fonte é só sobre os R$ 1.000, apenas sobre o lucro, e não sobre o valor que você investiu. Então, quanto a isso, fique tranquilo. Então, aqui, no caso do primeiro mês investindo R$ 10.000, você teria ganhado de juros R$ 114,58. Só que você teria pagado aqui de imposto de renda retido na fonte R$ 25,78. O que sobraria para você é R$ 88,80, ou seja, você terminaria aquele primeiro mês, se você resgatasse naquele momento, R$ 10.088,80. Como que você faz para saber exatamente qual valor você vai pagar de imposto de renda sobre o lucro? Porque aqui tem uma coisa muito interessante. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro parado, você deixa ali sem mexer, menos imposto você vai pagar. Existe uma tabela para isso que até deixei aqui em cima para vocês. Então, se você deixar o seu dinheiro parado na caixinha sem mexer até 180 dias, que são praticamente 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o lucro. Então, neste caso aqui do primeiro mês, como foi menos de 180 dias, você pagou 22,5% sobre o lucro, que no caso aqui do 114,58, 22,5% sobre esse lucro seria R$ 25,78. Agora perceba que se você deixar o dinheiro parado entre 181 a 360 dias, o imposto de renda sobre o lucro que você pagaria neste caso diminuiria, iria de 22,5% para 20%. Agora, de 361 a 720 dias, você pagaria menos imposto de renda sobre o lucro ainda, 17,5%. E acima de 720 dias, você vai pagar a menor alíquota de imposto de renda, que é de 15%. Então perceba que quanto mais tempo você deixa o dinheiro parado na caixinha, ou algum investimento ali que rende tantos por cento no CDI, menor o imposto de renda você vai pagar também. Então no caso aqui, né, até 6 meses, 22,5%, entre 181 a 360, 20%, e quanto maior o tempo, menos imposto você vai pagar. Então com 2 meses, vamos dizer que você não resgatou o dinheiro em um mês, você deixou por 2 meses, você teria ganhado R$ 230, e se você resgatasse, seria R$ 51,86 de juros, ou seja, o lucro líquido seria R$ 178,62. Se você deixasse o dinheiro parado por um ano, os R$ 10.000, você teria ganhado de juros R$ 1.465. E neste caso aqui, um ano seria 365 dias. Então você pagaria aqui na alíquota de 17,5%, que seria aqui, ó, entre 361 a 720 dias. Então perceba que aqui, ó, você vai pagar 17,5% de imposto de renda sobre o lucro. Qual que foi o lucro? 1.465. Ou seja, o seu lucro líquido seria 1.172. Então, dos 10 mil em um ano, você teria o patrimônio final lá deste ano, já descontado o imposto de renda, de R$ 11.172. Em 2 anos, você pagaria menor alíquota de imposto de renda. Perceba que aqui acima de 720 dias, ou seja, acima de 2 anos, basicamente, você vai pagar a menor alíquota, que é de 15% sobre o lucro. Então aqui em 2 anos, você teria ganhado só de juros R$ 3.144,62, onde o imposto cobrado foi de R$ 471,69. O seu lucro líquido seria esse, e você terminaria de 2 anos com 12.672. E em 3 anos, você teria ganhado 5 mil de juros, 760 foi de imposto, você ficaria ali no final daquele ano com 14.300
R$2.199. Então sempre é interessante você lembrar que quanto mais tempo você deixa o dinheiro parado em um investimento, como a caixinha no Nubank, cofrinho do Banco Inter ou outras modalidades que outras instituições financeiras têm, é legal que você deixe o mais tempo parado possível para você pagar menos imposto de renda sobre o lucro. Lembrando mais uma vez, o imposto já é descontado na fonte. Você não precisa fazer absolutamente nada. Quando você resgata o dinheiro já vem para sua conta com o imposto de renda sobre o lucro descontado na fonte. Inclusive, você pode até confirmar isso, que quando você resgata, você vai olhar o extrato, vai estar marcado lá IR e IRF, que é Imposto de Renda Retido na Fonte, vai estar marcado o valor que descontou. Bom, aqui eu fiz a simulação com R$10.000. Se você pegar, vamos olhar aqui o prazo de um ano para a gente ter uma noção, tá? Em um ano você teria ganhado de juros 1.465. Eu vou até deixar essa linha aqui de outra cor para a gente só olhar ela neste momento, tá? Vamos imaginar que você pega ali um investimento que rende 105% do CDI. Perceba que aqui no 100% rendeu 1.465. Eu vou dar um Enter aqui, ó. 105% do CDI renderia 1.538,25. Se eu colocar aqui, por exemplo, R$100.000, R$100.000 teria rendido aqui R$15.000 só de lucro no prazo de um ano, onde 3.000 seria imposto. O lucro líquido seria 12.000, tá? Se a taxa Selic cair, e existe uma expectativa que ela vai cair nas próximas reuniões que o Banco Central vai fazer, vamos dizer que ela vai de 14,75 para 12,75 no final do ano. Então perceba que aqui, ó, neste caso, o lucro também vai diminuir, porque se a Selic está em 12,75, o CDI vai dar em 12,65. E se for 100% do CDI, que é onde rende a maioria dos investimentos, R$100.000 em um ano, no caso aqui do exemplo da caixinha, que poderia ser o exemplo, 12.605 só de juros. Se você gosta de vídeos como esse, eu já peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e me deixe sugestões para outros vídeos de simulações que vocês querem que eu faça aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.